A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, em especial os meus irmãos aqui de São Bernardo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no setor 29. Meus amados irmãos, todos nós bem sabemos já de toda essa questão que tem afligido a nossa sociedade a respeito do coronavírus e atendendo a determinações de autoridades públicas, né? O nosso pastor ontem já comunicou também, respaldado pelo pastor presidente, a suspensão da nossa escola bíblica dominical temporária, porque nós cremos que logo em breve o Senhor Deus irá intervir e cessará esse surto. Nós cremos em Deus e cremos que temos um poder maior, né? Jesus Cristo de Nazaré está conosco e nos auxiliará, amém? A passar por todas essas situações. Porém, meus amados irmãos, mesmo tendo em vista a suspensão da escola bíblica dominical, isso não suspende a nossa adoração a Deus. Isso não suspende o nosso estudo da palavra do Senhor. Então, pensando dessa forma e nesse aspecto, eu quero vir aqui com os amados irmãos em breves palavras, poucas palavras, para não tomar muito tempo. Eu quero deixar aqui um pouquinho a respeito da nossa aula de hoje. Esse trimestre é um trimestre muito importante para a edificação da igreja, porque aborda um tema que nos é mistério, né? Que é a raça humana, a origem, a queda do homem e a redenção. O nosso comentarista desta lição é o pastor Claudionor de Andrade, que é um dos nossos consultores teológicos da CPAD. E em especial a lição de hoje, né, dentro desse tema de antropologia teológica, o qual nós temos estudado aqui, bem já vimos que a antropologia é uma coisa muito importante para o ser humano entender de onde ele veio, por que ele está aqui, para onde ele irá após a sua estada aqui na Terra. E nós sabemos que a vã filosofia dos homens, nos bancos de faculdade, em diversos segmentos da filosofia, tenta de forma equivocada explicar todas essas questões. Mas bem sabemos nós que a Bíblia nos traz as verdadeiras respostas, né, para essas perguntas que são importantes ao interior do homem, né? Então nós somos criaturas e feituras de Deus, né? Fomos criados a princípio à imagem e semelhança de Deus, mas caímos em pecado. Porém, Deus elaborou um plano de salvação para as nossas vidas, através de Jesus Cristo, né? O seu Filho amado. E por meio dele hoje podemos ser salvos. Então, na lição de hoje, que é a lição de número 12, tá? Trataremos de Jesus, o homem perfeito. Se na lição 11 nós tratamos a respeito do homem do pecado, que é o anticristo, onde a palavra anti também quer dizer contra Cristo, nessa lição trataremos justamente o oposto. Trataremos de Cristo, o homem perfeito, né? Que veio à Terra, encarnou. Aliás, é interessante que o comentarista aborda, já começa essa lição falando o seguinte, né? A primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 4, versículo 3, diz que a humanidade de Cristo, né? E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Porque bem sabemos que o Senhor Jesus se despiu de sua glória e veio, encarnou-se e fez carne, habitou entre os homens para a fim de trazer salvação a nossas almas. Então, meus amados irmãos, em outras palavras, João, apóstolo do amor, porque pregava com carinho, mas em outras palavras, aquele que não confessa que Jesus veio em carne é do diabo, né? Então, fique bem claro isso para nós hoje. Bem sabemos que Jesus veio em carne, ele esteve e habitou entre nós como homem. E é interessante que Jesus não veio meio a meio. Jesus não veio 50% Deus, 50% homem, mas sim 100% Deus e 100% homem. Jesus possuía dupla natureza. Amém, meus amados irmãos? Vamos ler aqui nosso texto-alvo da lição de hoje, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 2, e versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e os irmãos podem acompanhar a leitura na revista, ou quem não tem a revista da Escola Bíblica, através da Bíblia Sagrada, amém? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura,
e em graça para com Deus e para com os homens. A verdade prática nos diz ainda assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então, meus amados irmãos, mais uma vez frisando, Jesus era tanto homem quanto era Deus. Jesus tanto tinha uma natureza humana quanto tinha uma natureza divina. Tá? Vamos ainda ler a leitura bíblica em classe antes de começar a tecer alguns comentários para a edificação da Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, se encontra no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Então nós vemos aqui que Jesus, desde muito tenra idade, ele já procurava tratar dos negócios do Pai. Jesus tinha uma sabedoria diferenciada. A sabedoria de Jesus vinha dos próprios céus. Amém, meus amados irmãos? Então, essa lição é importante nós tratarmos isso. Essa dupla natureza de Cristo é imprescindível. Há muitos por aí afora que negam que Jesus veio em carne, que era um espírito evoluído, alguns outros dizem, mas a verdade é que não. Jesus veio e estava na terra sujeito à fome como nós, só não estava sujeito ao pecado. Jesus em nada errou. Jesus não pecou em nenhum momento, porque Jesus foi perfeito. Amém, meus amados irmãos? E precisávamos de alguém perfeito, o Filho unigênito de Deus. E nós já bem dissemos em outras aulas que unigênito, a palavra unigênito quer dizer único daquela espécie. Então Jesus, precisávamos de alguém assim, como Jesus, que por 3 anos e meio foi observado e em nenhum momento Jesus pecou. Jesus foi perfeito em tudo. Por isso que ele pôde morrer na cruz do Calvário para nos trazer salvação. Jesus remiu e remitiu nossos pecados. São coisas diferentes. Remir e remitir, pagar e perdoar. Então Jesus, ao mesmo tempo que perdoou os nossos pecados, perdoou a nossa dívida, Jesus também, pagou as nossas dívidas, Jesus também perdoou as nossas dívidas. Amém, meus amados irmãos? Então, Jesus, sendo Deus, a primeira coisa, Jesus é eterno. E é muito interessante, no livro de João, o apóstolo João traz isso para nós em seu evangelho. Nós vamos ler aqui, é interessantíssimo, né? Sendo Jesus, meus amados irmãos,
também 100% Deus, Jesus era eterno. E Jesus estava presente desde o início dos tempos e na criação do homem. Aliás, eu acho muito interessante, o comentarista da nossa revista traz a seguinte afirmativa, dizendo que a criação do homem, já nas lições anteriores, foi uma decisão amorosa e coletiva da Trindade. Então é muito interessante, meus irmãos, isso. Né? Isso mostra que Jesus já estava lá, né? E isso é extraído, aliás, da própria Bíblia, né? Em Gênesis, nós bem sabemos, está lá, façamos, no plural, o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E no livro de João, tá? O Evangelho segundo João, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, é interessante, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Eu falo por mim. Irmão, nós somos pecadores terríveis. Aleluia. Hoje nós fazemos o possível, né, como cristãos. Aliás, a palavra cristãos advém da palavra pequenos cristos, ou aqueles que são como Cristo. Nós somos cristãos, meus amados irmãos, mas somos homens. E se não tomarmos cuidados, se nós não nos policiarmos, negarmos a nós mesmos todos os dias, isso é muito difícil, nós não conseguiremos seguir o nosso fiel modelo, o nosso exemplo, que é Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que Jesus é o nosso maior modelo. Aliás, nós devíamos nos fazer essa pergunta todos os dias. Em nossos passos, o que é que Jesus Cristo faria? Em cada decisão que tomamos, muitas das vezes, meus irmãos, em cada situação que passamos em nossas vidas, o que será que Jesus faria? Quantas vezes eu, meus amados irmãos, esse que vos fala, em muitas situações, não fez aquilo que Jesus faria. Infelizmente, nós somos falhos, carne, fraco, mas por isso estamos aqui, todos os dias, tentando melhorar, tentando, cada dia que passa, sermos mais fiéis a Cristo, sermos diferentes. Nós, a cada dia que passamos, tentando seguir o nosso verdadeiro modelo, para que possamos, cada dia, num crescimento espiritual, chegar aos céus. Quantas vezes nós achamos que estamos cheios da graça de Deus, nós achamos que estamos tão firmes em Cristo, e de repente damos uma escorregada, mas tão feia, vamos por um caminho tão errado, meus amados irmãos. Assim é a nossa vida. Mas que possamos saber que somos fracos, porque somos dependentes de Cristo. E nós galgamos a cada dia mais, que nós possamos galgar os frutos do Espírito Santo. Hoje eu estava lendo uma lição que nós tivemos na escola dominical em 2009, que falava da igreja de Coríntio. Né? A igreja de Coríntio era uma igreja que ali, como está ali, né? Uma igreja fervorosa, mas não era uma igreja espiritual. E às vezes nós passamos por crentes carnais, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós vamos nos esfriando sem perceber. Achamos até que estamos por cima, então estamos lá embaixo. Aquele velho homem, aquela velha natureza, ela começa a aflorar ali. Então nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos muitos, inúmeros pecados até graves. E que podemos nos confessar para com Cristo e seguir o nosso modelo de vida, que é o que vai tratar essa lição, esse modelo tão maravilhoso que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas voltando aqui, onde estávamos lendo no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, né, o Logos, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus, meus amados irmãos, ele estava desde o princípio, e Jesus era o próprio Deus. Jesus é parte da Trindade, a segunda pessoa da Trindade que encarnou e habitou entre nós. Certo, meus amados irmãos? É interessantíssimo isso. Todas as coisas foram feitas por Ele, ponto. Já é o primeiro passo importante para entendermos que Jesus estava na criação. Segunda coisa, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Amém, meus amados irmãos? Então, vamos parar aqui, vamos continuar e vamos lendo alguns versículos no decorrer, mas os irmãos podem acompanhar na revista e também consultar cada uma dessas referências bíblicas. Nós não podemos falar nada que não esteja pautado na Bíblia Sagrada. Amém, meus amados irmãos? Então, meus queridos, Jesus, ele estava presente desde o princípio dos tempos, né? E através de Jesus Cristo foi criado o homem também, né? Então Jesus não é só eterno como o Pai, mas ele é o próprio Pai da eternidade. Amém? Então, meus amados irmãos, são atributos de Jesus Cristo como Deus, a eternidade, como já bem dissemos, mas também Jesus é onipotente, Jesus é onisciente e Jesus é onipresente. Então, onipotência, onisciência e onipresença, certo? Além dos atributos morais de Deus. Jesus não muda, Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro, né? Então, daí nós tiramos essa grande lição da divindade de Cristo. Jesus é onipotente, Jesus detém todo o poder. Vamos abrir em Mateus 28 e versículo 18, Evangelho de Mateus 28 e 18, meus amados irmãos, que estão aí, podem acompanhar conosco as leituras bíblicas em classe, aliás, as referências bíblicas dessa lição. Mateus 28 e versículo 18 nos diz assim: E chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus é onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus também é imutável. Hebreus 13, 8. Eu vou fazer questões de ler esses versículos, porque para que não fique dúvida. Hebreus 13 e 18. Vamos lá, meus irmãos. Quem puder, acompanha aí. É o tempo que eu procuro aqui, é o tempo que os irmãos também podem procurar aí. Amém, meus amados irmãos? Hebreus 13 e 18, Hebreus 13 e 8, Hebreus 13 e 8, nos vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, meus amados irmãos, Jesus também é imutável. Ele é também onipresente. Jesus está em todos os lugares. Amém, meus amados irmãos? Jesus está em todos os lugares. Podemos abrir ainda em Mateus 28, né? Nós acabamos de sair de lá, no versículo de número 20, e ensinando-as a guardar todas essas coisas, eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meus amados irmãos, e por fim, Jesus Cristo é onisciente. Jesus sabe de todas as coisas. É interessante que em muitas passagens nos evangelhos nós vemos que Jesus sabia o que as pessoas arrazoavam em seus corações, porque Jesus era onisciente, meus amados irmãos. Aliás, ele é onipresente, onisciente, onipotente, eterno, imutável. Amém, meus amados irmãos? Então, vamos ver aqui também em João 2 e 24 e 25, que diz assim: Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, meus amados irmãos, fica claro aqui que Jesus, ele é Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. E as naturezas divinas, 100% divina e 100% humana de Jesus não eram conflitantes. Uma não anulava a outra. Amém, meus amados irmãos? Que fique claro isso. E é interessante o segundo ponto da lição, em que nos traz aqui que Jesus esvaziou-se de sua glória. Por que isso é interessante, meus amados irmãos? Porque é diferente. Jesus não se esvaziou da sua divindade. Jesus não deixou de ser Deus. Ele apenas se despiu da sua glória. E encarnou e habitou no meio de nós. Tá? Mas não se esvaziou de sua divindade. Certo? Filipenses 2, 5 a 11. Vamos ler, meus amados irmãos. Vamos ler. A Bíblia, ela é a nossa bússola, o nosso manual. E nos traz
a cada uma dessas questões muito claramente, para que não reste dúvida em nossos corações. Filipenses 2, 5 até o 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Foi humilde, certo? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, esvaziou de sua glória, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados irmãos? Ficou claro? Eu creio que sim, né, meus caros? E em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, na sua divindade, mas a glória que desde as mais remota eternidade desfrutara no perfeito e infinito círculo da santidade. Então, os seus discípulos sabiam que Jesus era Deus. Amém, meus amados irmãos? É interessantíssimo essas questões, esses aspectos que são tratados nessa lição para a nossa edificação. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ser imitadores de Cristo, certo? Na sua natureza humana, ele nos deixou o exemplo de todas as coisas. Lá em Filipenses nós vimos que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele passou fome, ele passou frio. Então, meus amados irmãos, assim como Jesus Cristo venceu, que nós, eu e você, tão míseros pecadores, possamos cada dia, pela graça e misericórdia de Deus, nós já bem sabemos de visto isso muitas vezes, que graça é o favor imerecido, a salvação ela vem através da graça, é aquilo que você não merece, mas Jesus Cristo te dá. Jesus dá a salvação. E a misericórdia, que é o contrário, é aquilo que nós merecemos o castigo eterno e Deus não nos dá. Então que nós possamos a cada dia sermos imitadores, através da graça e misericórdia de Cristo, galgarmos cada dia mais, estarmos próximos de Jesus, certo? E sermos cada vez mais próximos, cada vez mais parecidos, sermos verdadeiros pequenos Cristos e possamos produzir os frutos do Espírito Santo, que não sejamos como muitas vezes nós somos, crentes carnais, mas que possamos ser crentes espirituais. Amém, meus amados irmãos? Né? Jesus nasceu de uma mulher, né? É interessante isso, porque para provar a humanidade, ele cresceu, ele não veio, não apareceu na terra do nada, né? Então ele cresceu, ele nasceu de uma mulher, né? Cresceu aqui em graça e sabedoria. Jesus trabalhou, nós vimos muito isso na lição sobre a mordomia. Jesus disse que ele trabalha até agora e o Pai também. Então, meus amados irmãos, muito se cogita e se fala muitas coisas em que Jesus aí tenha feito dos 12 aos 30 anos e falam cada absurdo, mas a verdade, meus queridos, é que Jesus trabalhou, ele nos deu o exemplo. Jesus, nosso Deus é um Deus trabalhador e Jesus trabalha. Nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam e Jesus não foi diferente. Aqui na terra, Jesus trabalhou, certo, meus amados irmãos? Então, o que Jesus fez? Jesus fez. A Bíblia fala em Isaías que Jesus era homem experimentado nos trabalhos. Eu creio que Jesus trabalhou com o seu pai na carpintaria para sustento seu e de sua família. Certo, meus amados irmãos? Jesus não ficou parado. Amém, meus queridos? É interessante também que Jesus não falhou em nenhum momento. Nós vamos ver aqui que Jesus foi o último Adão, porque o primeiro Adão, criado por Deus, esse Adão, um livre-arbítrio, ele falhou. Amém, meus amados? Mas Jesus, ele veio. E em Jesus foi observado, como já dissemos, e nunca houve nele pecado. Não se achou nele pecado, né? Não houve pecado algum, não houve falha. Em Jesus não há sombra de variação. Amém, meus amados irmãos? Isso é fato. Isto é fato. Amém? Bom, vamos continuar aqui. E para o próximo tópico, Jesus, o verdadeiro homem.
né, a concepção e encarnação do nascimento do Filho de Deus, o qual pregava Israel. Israel sabia as profecias acerca de Jesus, mas infelizmente Israel não recebeu a Cristo, né? Os seus não o receberam, mas todos aqueles quanto receberam, nós que recebemos, que estamos aqui neste dia, né? Deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos hoje co-herdeiros com Cristo. É lógico que Deus tem algo a tratar em especial com Israel. Nós devemos orar pela nação de Israel. Nós devemos pregar Jesus à nação de Israel. E Jesus ainda tem algo a tratar com essa nação. Mas nós temos essa responsabilidade maior hoje de levar ao mundo ao conhecimento de Cristo Jesus. Certo, meus amados irmãos? Então havia várias profecias no Antigo Testamento que falavam, né? E começa com a profecia mais antiga, que é lá em Gênesis. O próprio Deus falando para o homem que mandaria um que pisaria a cabeça da serpente. Vamos ler lá, meus amados irmãos, em Gênesis. Abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. Olha que interessante como Deus, nosso Deus, é um Deus cuidadoso, Deus amoroso, Deus que está nos vendo, que não nos deixou, como muitos pregam por aí, como já vimos nessa revista no decorrer desse trimestre. Deus não simplesmente criou a terra e nos abandonou e nos deixou como um pai ausente. Deus está e Ele intervém até hoje. E é um mistério, porque ao mesmo tempo que temos o livre-arbítrio, Deus intervém também e a terra flui conforme a vontade do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Gênesis 3 e versículo 15. É uma aula simples, viu, meus amados irmãos? Hoje é uma aula para nós desfrutarmos um pouco, né, da nossa lição, para podermos um pouco aqui falarmos da palavra do Senhor, para não deixarmos de ter este momento maravilhoso. Amém? Então diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está em Gênesis 3 e 15, mas vamos avançar. Bom, meus amados, havia diversas profecias, né? Jesus vem, nós temos aí o início do seu ministério, os 3 anos e meio que passou e revolucionou literalmente o mundo. Jesus sentiu todas as nossas dores, nossos incômodos. Jesus teve fome e sede, como podemos ver lá em Mateus 4 e versículo 2. Certo, meus amados irmãos? Vamos ver lá em Mateus 4 e versículo 2, que nos diz assim. Mateus 4 e 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha dores, incômodo, Jesus sofreu. E isso é importante, irmão, para não anularmos o sacrifício de Cristo. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, meus queridos irmãos, Ele sofreu na carne, Ele sofreu por mim e por você, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Jesus no jardim do Getsêmani sofreu agonia profunda e o seu suor se transformou em gotículas de sangue. Então, meus amados irmãos, ali bem vemos o sofrimento e a agonia de Cristo, mas que Jesus fez tudo isso por amor de mim e de você. Amém, meus amados irmãos? Isso mostra a natureza humana de Jesus. Certo, meus amados irmãos? Vamos lá, próximo tópico. Jesus não estava, irmãos, só um adendo, Jesus não estava sujeito a única diferença entre nós e Jesus é com relação ao pecado. Jesus não pecou e ele não estava sujeito que era ao pecado original, porque Jesus não foi fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Amém, meus amados irmãos? Nós bem sabemos que o Espírito Santo de Deus, né, colocou em Maria, aleluia, colocou Jesus lá, né? Foi uma concepção espiritual. Amém, meus irmãos? Então, dessa forma, Jesus Cristo de Nazaré não estava sujeito ao pecado, sequer ao pecado
original. Então, mas nasceu de uma mulher, para bem sabermos que ele era humano, certo? 100% humano e 100% divino. Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. É interessante, irmãos, que é impossível você seguir a lei se hoje, meus amados irmãos, né, em tempo em que vivemos, né, já é tão difícil servir a Deus. Imagina com tantas restrições que traziam a lei, meus amados. Tá? Então a lei é só pela graça. Essa é a grande realidade. A salvação, só podemos ser salvos através de Cristo Jesus. É o único meio de salvação hoje, aqui na terra, é a salvação, é crendo que Cristo Jesus é o nosso Salvador, é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Amém, meus amados irmãos? Continuando aqui, é interessante que Jesus usou algumas coisas significativas, né, para preparar e recepcionar o seu filho. Deus próprio usou isso. Então, a fim de cooperar na divulgação universal do Evangelho. Isso, nosso comentarista traz isso, é muito interessante. Então, Israel, através de sinagogas espalhadas por todas as nações. Então, haviam sinagogas espalhadas por todas as nações. Na Grécia, por intermédio do seu idioma, o idioma grego, um idioma que era muito falado naquela época, né? E a sua filosofia tão difundida, né? E também através do Império Romano, porque havia estradas excelentes. Nós sabemos que o Império Romano foi um grande império que dominou toda a Europa, a parte da Ásia, o norte da África, e que construiu muitas estradas. E isso cooperou muito para que houvesse a disseminação da palavra de salvação a todos os homens, através de Cristo Jesus. E em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Meus amados irmãos, bem sabemos nós que quando Abraão fala que através da descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, nós bem sabemos do que isso se trata, né? Que através da nação de Israel veio Jesus Cristo de Nazaré. Da linhagem de Israel, da linhagem de Davi, veio Jesus. E através de Jesus, todos nós, as outras nações, nós somos benditos. Porque através dessa nação trouxe salvação a todas as outras, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Por fim, meus amados irmãos, para não delongarmos muito, Jesus é o homem perfeito, né? É um ser humano semelhante a nós, né? E, no entanto, não pecou, foi perfeito, o inocente, né? Nós bem vimos na lição sobre o tabernáculo, no trimestre em que falamos sobre o tabernáculo, que havia um sacrifício que era feito diariamente. Era trazido um cordeiro, mesmo que ninguém do povo de Israel trouxesse nada ou oferecesse qualquer sacrifício. Esse sacrifício, que era chamado de sacrifício perpétuo, trazia-se um cordeiro, e às 9 da manhã e o outro às 3 da tarde. E era feito com uma libação de vinho, com um efa de farinha, e etc. Nós vemos ali as medidas direitinho, se lermos lá no Antigo Testamento. Isso, irmãos, nada mais que a nossa Santa Ceia, bem vemos, azeite, vinho, farinha. E, meus amados irmãos, é interessante dizer que Jesus, assim como o sacrifício era feito às 9 e às 3, Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Assim como o cordeiro na Páscoa, ele era observado por 3 dias e meio. Se bem lermos lá, assim também Jesus Cristo de Nazaré teve seu ministério por 3 anos e meio, e nele não foi achado pecado algum. Assim, então, Jesus foi o cordeiro perfeito, o homem perfeito, nosso exemplo na terra, e por através de Jesus Cristo, nós temos salvação hoje. Amém, meus amados irmãos? Jesus é o último Adão. O primeiro Adão fracassou. Jesus triunfou. Amém, meus amados? No deserto e no Calvário, Jesus Cristo triunfou. Amém, meus amados irmãos? É interessantíssimo isso. Jesus veio à terra e triunfou. Amém, meus amados irmãos? Amém. Bom, dando seguimento aqui. Agora, a perfeição espiritual e moral de Jesus Cristo. Como já frisamos,
O Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original e ao pecado experimental. Certo, meus amados irmãos? Então, o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7 e 26. Não se achou em Jesus nenhum engano, nenhuma impureza em seus lábios, como vemos lá em 1 Pedro 2, 21 a 24. Jesus, ele é o nosso excelso modelo. Efésios 4 e 13. Para finalizar, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu quero trazer aqui algumas coisas. Na Bíblia Sagrada nós vemos alguns nomes que Jesus é chamado. Então Jesus é tido como advogado. 1 João 2 e 1. Também é tido como Cordeiro de Deus. João 1 e 29. A ressurreição e a vida. João 11 e 25. Pastor e bispo de almas. 1 Pedro 2 e 25. Juiz. Atos 10 e 42. Bem-aventurado, único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, homem de dores, a cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeiro, sacerdote, a porta, água viva, o pão da vida, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio, o fim, a videira verdadeira, o Messias, o santo, o amado, o Emanuel, o tronco, o carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem do Deus invisível, o verbo, luz dos homens, pedra de esquina, o Salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o eu sou, o noivo, filho unigênito, filho do homem, a aurora, o amém, o rei dos judeus, o profeta, o redentor, âncora, a resplandecente estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Esse, meus amados irmãos, é o nosso Jesus, o homem perfeito. Que Deus em Cristo vos abençoe. Por enquanto estamos, tomando algumas precauções e cuidados, mas sabemos que logo nós temos fé em Deus, que logo Deus irá intervir por nós em nossa sociedade, nosso mundo. Deus intervirá. Bem sabemos, continuamos orando e crendo em Cristo Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Continuamos estudando a palavra de Deus e continuamos orando e buscamos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos.